O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal ouça em 48 horas sobre o questionamento de Marcos Cintra, que fez a respeito da apuração das eleições 2022. A decisão se deu no âmbito do inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas. Moraes proibiu Marcos Cintra de publicar, promover, replicar e compartilhar ataques e notícias falsas sobre o processo eleitoral brasileiro. Na mesma decisão, Moraes também deu um prazo de 2 horas para que o Twitter bloqueasse a conta de Cintra da plataforma. Uma multa diária de R$100 mil se a determinação não fosse cumprida. Cintra fez uma sequência de 7 twitters afirmando que dúvidas sobre o sistema eleitoral são legítimas e que ele não acredita que o TSE seja cúmplice de algum esquema de fraudulento, embora os cidadãos tenham que exigir esclarecimentos às autoridades. Muito bem, tá aí então mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu já começo com Moisés Cruz. Boa noite, Moisés, seja bem-vindo nessa segunda-feira. O seu comentário sobre essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Essa aí é para ouvir o Marcos Cintra, né? E tem a outra que eu falei aqui também, a nossa pergunta de hoje, que é em relação às polícias militares, né, retirarem as pessoas que estão bloqueando as vias, as ruas no entorno dos quartéis. Boa noite, Cícero. Boa noite, Buiú, professor Herbert e Zezinho. E a todos vocês que estão em casa nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos e participem. Mandem as suas mensagens. Com relação aí ao ex-deputado Marcos Cintra, olha, foi unânime, Cícero, hoje. O abuso chegou ao máximo. Nós chegamos aí ao limite. Se a ditadura era feita por militares e por armas, agora estamos vendo a ditadura de uma caneta, de uma pessoa só. Alguém leu o Twitter do ex-deputado federal? Tu leu, Buiu? Alguém leu o Twitter dele? Na tua opinião, tinha algo que atentasse contra a democracia? Bom, você me perguntou... Não, só sim ou não? Não, tu vai fazer um debate com o Buiú? Não, eu ia só fazer uma pergunta para ele. Deixa... Ia perguntar, mas tudo bem. Olha o que ele botou, Cícero. Se existe questionamento sobre as urnas, que o TRE se manifeste. Que o TRE diga alguma coisa. Se está errado ou se não está. O que não pode é o TRE ficar, o TSE, ficar aí calado, omisso, prevaricando, Zezinho. Prevaricando. Então, se tem denúncias, foi isso, Buiú, que ele tuitou. Ele não distratou ninguém, ele não ofendeu ninguém, ele não atacou, Cícero, nenhuma instituição. Ele apenas disse, olha, estão questionando, estão apresentando relatórios, estão fazendo live. O TSE tem condições de apresentar alguma resposta plausível, aceitável, para diminuir e a gente tentar aqui... O que ele queria com aquele Twitter dele, que eu entendi, Cícero? Diminuir a temperatura. Mas o TSE já entendeu errado. E agora mandou a Polícia Federal visitar a casa dele. Vão ouvir o ex-deputado, Zezinho. Então, assim, que nível que nós estamos chegando? Será que isso é razoável? Isso está dentro de uma coisa aceitável para o Brasil, para uma democracia, onde a pessoa não pode... Foi derrubado o Twitter e agora vai ser ouvido pela Polícia Federal. Chegamos ao nível máximo. Não tem mais como a gente dizer que vive numa democracia. Muito bem, Arnaldo Lourenço, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Moisés, pelo jeito, estava com saudade de você, que já pediu para que você interagisse com ele. Então, por favor, fique à vontade. Primeiramente, meu boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Moisés. Boa noite, Cícero. Boa noite, Herbert. Boa noite, toda a técnica. Bom, eu vejo da seguinte maneira, um momento de tentar apaziguar. Tudo aquilo que eu detestava no PT, e ainda detesto, hoje eu estou detestando em aproximadamente os 10% dos bolsonaristas. Eu odiava quando o MST fechava estradas, invadia a terra dos outros, matava os bois e fazia o churrasco. Hoje não, tem empresários financiando
matando seus bois e oferecendo churrasco para manter esse pessoal lá. Eu acho que a polícia resolveria isso de uma forma, faz um cordão de isolamento desses manifestantes, fica todo mundo de frente, não permite entrar água, não permite entrar carne, não permite entrar comida, não permite entrar banheiro, e cada um que sair daquilo não permite entrar de volta. Seria uma medida tranquila, sem problemas, sem jogar spray de pimenta no pessoal e nem meter bala de borracha. Nada das vivandeiras do castelo, então? Nada das vivandeiras do castelo. Nada. E o interessante de tudo isso é o seguinte, hoje a minha novela preferida é Borracha com Pimenta. Que é o tiro do borracho, o spray com pimenta, em gente que está ali. Porque, Cícero, eu não admito. Como é que nós chegamos a um ponto do cidadão ir pedir na frente dos quartéis para tirar o direito dele votar? O cara está ali para tirar o direito dele votar. Eu quero intervenção militar. Ele vai perder o direito de votar. Não vai poder dar posse em governador, não vai poder dar posse em senador, não vai poder dar posse em deputado estadual, federal. Vão ter que destituir os prefeitos, o governador e colocar os caras nomeados de novo. É isso que esses povos estão pedindo? Ou então é uma palhaçada sem tamanho comensurável. Mas tem um lado comercial nisso aí. E tem que verificar quem está financiando. Você sabe por quê? Ele sabe que nesse próximo governo o estoque regulador de mercadoria vai voltar. E a partir desse momento, nesses últimos meses, ele tem que trancar a estrada, tem que trancar. E eu te dou um exemplo prático. A laranja que custava R$ 2,86 já foi para R$ 3,90 o quilo. E alguém está ganhando com isso, e esse preço não vai baixar. Então, eles estão querendo fazer esse processo para poder levantar o preço das coisas, não vai baixar, para se protegerem num futuro e eventual governo que vai trazer de volta o estoque regulador, que não vai permitir que exportem todo o alimento que tem no Brasil em detrimento do nosso povo aqui ficar pagando muito caro ou passando fome. Ou então que vai importar de outros países elementos que vai regular o preço do comércio aqui. E ninguém ainda entendeu a jogada. Então tem lá uns se dizendo patriotas, eu chamo de patridiotas, que está corroborando para que o ferro entre em si próprio e na gente também. E, sabe, eu não estou entendendo. Você tirar o seu direito de votar, eu sempre tenho dito, entre todas as imperfeições do regime, a democracia ainda é o que mais aproxima do povo. Muito bem. Zezinho Santos, boa noite, seja bem-vindo. E aí, mais uma decisão que causa, né, amores e desavenças, digamos assim, entre aqueles que admiram e que não admiram tanto o ministro Alexandre de Moraes. Boa noite a todos, boa noite você que nos dá companhia todos os dias para fazer esse debate público que continua, terminou as eleições, o Brasil está dividido e a gente está aqui debatendo e nosso papel é esse, debater para trazer reflexões. Mas Buiú e Herbert viraram contador de histórias, né? Viraram assim, quando você quiser contar uma história, quiser um animador de salão, de mesa, chama Buiú. Que Buiú vai lá e vai contar. Ele vai falar, vai falar as pérolas dele. Lorota. É isso que ele sabe fazer bom. Ele e Herbert. Herbert é bravatando e a gente vai... Mas o telespectador, às vezes, gosta dessas bravatas aí. Mas eu vou aqui... Ele não viu a matéria. Sabe por quê? Porque a matéria está dizendo que Alexandre de Moraes determina que a PF ouça Marco Cílio em 48 horas e já foi ouvir. Por quê? Ele foi secretário da Receita Federal do governo Bolsonaro e ele foi vice da Soraya Tronic, foi vice a presidente. Economista, muito inteligente, que teve 144 urnas, que todas elas não teve um voto no Brasil. Isso é fake. Mas cabia o TSE. É fake. Já está comprovado que é fake. Não, por favor. Não, por favor, não. É fake. Aí, ó, o telespectador tá vendo. Ó, ele não se dá o trabalho de ler. E ele é inteligente, eu até respeito. Mas fake é quando a gente não estuda, quando a gente não lê. Aí a gente vem igual o Herbert. Vem falar aqui de livros. É ele, é contador de história. Ele leu o fake. Não, leu fake não. O Globo, o jornal Globo, já que você se não acreditar num Globo, pelo amor de Deus, eu tive o trabalho de ler.
Mas agora vocês acreditam no Não, Globo? meu amigo, para mim é uma fonte. Eu não posso, é uma imprensa e eu tenho que, na verdade, o que é correto, aquilo que eu não concordo dela, eu critico. Mas vamos lá. 140 aqui, tanto aqui nas aldeias indígenas, 144 urnas, nenhum voto de Bolsonaro. E teve também 3 urnas que não teve nenhum voto de Lula no Brasil. São 147 urnas. Agora, por que essas pessoas tudo? Aí o TSE, o que Moisés está dizendo, vinha público, olha, gente, as urnas e dá transparência. Não é... Quebrar o sigilo do voto? Por favor, gente. Não é aí não dá. A gente quer concluir. Buiú, aqui não é contador de história. Estou perguntando se você quer que quebre o sigilo do voto. Você está aqui para contar história. Eu estou aqui para fazer o telespectador ser informado e ele tirar a conclusão. E ele ir lá e ver. Está no jornal o Globo, que no Brasil teve desse jeito. Então o que acontece? Então se apegando com a militância aí, dizendo, olha, não existe, isso é fraude. Eu não vejo fraude das urnas. Porque é o seguinte, nas aldeias aqui, realmente tinha um viés de esquerda, Buiú, aquilo que você defende, aquilo que você acredita, aquilo que você que é xiita do PT, você acredita nessas pautas. Então, é a mesma coisa dos indígenas. Eles, na verdade, o que é que acontece? Eles acreditam na política do Lula. E eu acho que ninguém quis saber do Bolsonaro. Agora o TSE vai a público e diga, olha, não existe. Não, ele já vai fazendo uma coisa que é errada. Isso é censura. O que Alexandre de Moraes está fazendo é censura. E eu já defendi Alexandre de Moraes muito, já elogiei, já várias vezes aqui. Mas isso é censura. Isso não cabe no Estado Democrático de Direito. É isso que a gente tem que ter responsabilidade, Buiú. Não é jogar conversa fora aqui, não. O programa aqui é sério, debate público. E você, quando você conta seus causos... É só você entrar na justiça. Vai lá, pega um advogado, entra lá e cobra explicações. Senhores, é a introdução do programa, depois o debate. Conclui, Zezinho, eu vou concluir. por favor. Então, o que eu quero te dizer é, o TSE vinha público e disse, não houve nenhuma coisa. Então, há um questionamento nesses quartéis, nas portas dos quartéis, aliás, por que Bolsonaro e tal? E as pessoas, às vezes, acreditam. Tem pessoas que acreditam por conta que Bolsonaro não teve nenhum voto nessas 144 urnas. Aí eles acham que estão tendo fraude, que a urna... Rapaz, a urna está ali. E teve 3 urnas no Brasil também, que Lula não teve nenhum voto. 3 urnas. Agora, não dá para o TSE fazer o que está fazendo. Alexandre de Moraes, ele dobra a aposta todos os dias. Verdade. Aí ele chegar e fazer essa censura, isso aí é antidemocrático o que ele está fazendo. Ele impor a ordem, ele fazer o que tem que ser feito, eu até aplaudo. Agora, vir pegar, derrubar contas. Hoje a enquete nossa, que deve ser amanhã, Cícero, é sobre os perfis, essas derrubadas. Aí você achou mais importante, que eu acho também, essas retiradas das pessoas da frente do quartel. Eu quero ver aí os governadores usando a força, que é uma determinação de Alexandre de Moraes. Por mim, elas ficam lá o resto da vida. Herbert Lins, boa noite, seja bem-vindo ao programa. O seu comentário sobre essa decisão do ministro Moraes. Boa noite, Cícero. Boa noite, meu amigo Arnaldo Lourenço. Boa noite, o Moisés Cruz. Boa noite, Zezinho, que está com muita energia hoje. Deve ter comido caldo. Um caldo, cuscuz. Um almoço, um cuscuz. Ele está ligado na Energisa. Boa noite a você, Juninho, e toda a equipe da Rema TV. Para a vinheta aí do Rolando Lero. Boa noite ao telespectador que está em casa nos assistindo. Meia hora só de introdução. Né, que faz dessa... É melhor meia hora de introdução do que estar falando abobrinha. Então, boa noite a você que nos assiste, com todo respeito. Né? Você está vendo aqui os bolsonaristas interrompendo minha fala, eu não interrompi a fala deles. E eu venho dizer a você que está em casa nos assistindo, diante do vídeo, né, que nós assistimos agora há pouco e que estamos fazendo comentário, e os comentaristas que me antecederam. Primeiro eu quero dizer quem é Marco Sintra.
Marcos Sintra é um economista que se viu a ditadura militar. Foi da Arena, partido de sustentação aos ditadores militares. Isso. Depois ele foi do PDS, que também se viu ao último governo da ditadura militar, que foi o presidente Figueiredo. Mas era Partido Democrático Social, não era? Mas que era de direita. Apimentou e sempre agora. foi de direita, Cícero, o PDS. Paulo Maluf. Né? De A Paulo sigla Maluf. era Partido Democrático Social. Sim, né? mas é a democracia social. Né? Não é social-democracia. Não, democracia democracia Vamos ao social. assunto, você está só em E- roleixo. Depois, Marcos Sintra filiou-se ao PFL. Não, PFL. primeiro, depois foi PL, né? e aí passou por 10 Ele entrou no partidos. tema, amanheceu o programa. O cidadão passou por 10 partidos. E União Brasil acabou de Ele demitir, é o né? único no Brasil e no mundo que defende imposto único, quando em nenhum país do mundo existe a história do imposto único. É risível. Existe sim um movimento a nível mundial, né? Alguns países já aderiram, para se cobrar um imposto global de 15% para aliviar a carga tributária para todos os cidadãos. E 130 países já reconhecem, né, esse movimento em defesa do imposto global de 15%. Com relação à retirada do tweet, do questionamento das urnas, ora, eu conheço aldeias indígenas em Rondônia que na eleição passada de municipal votaram no único candidato da aldeia. Nenhum outro candidato a vereador teve voto naquela aldeia. Então a urna foi fraudada se a comunidade fechou questão Assim, decidiu, em né? torno de um único candidato. Porque essas urnas que eu estava olhando durante o dia aconteceu no Maranhão, aconteceu no Mato Grosso, aconteceu no Alto Solimões, no Amazonas, em que comunidades indígenas, na sua maioria, fecharam questão de votar num único candidato. Como também fecharam questão em outras comunidades rurais de votar no Bolsonaro, não votar num candidato de esquerda. Que mandaram Então- o Tuchal, né? Então fazer uma discussão dessa é louvável, tem que se discutir, nós vivemos uma democracia, as questões têm que ser levantadas. Né? Agora, se o Alexandre de Moraes está fazendo censura ou não, a questão maior Você acha que ele não está fazendo censura? Não, Zezinho. Você acha que não? Eu acho que não. Não tá, Derrubar Zezinho. conta só porque. Eu acho que não. Qual foi o crime Porque que o. são que o- atos. Qual foi o crime? Ô, Zezinho, existe um processo no STF, se você não sabe, de vários partidos. Existe esse processo contra Você prejudica o debate, Herbert. Eu tô prejudicando. Quem está Você prejudicando é você não, que tá você me está prejudicando o interrompendo. debate. Zezinho, vamos para a verdade. Que verdade. Ele derrubou o Twitter Ah, do tem que cidadão pegar, ó, tem que Marcos pegar aí a Sintra, vinheta rolando lero. em cima dos processos dos atos antidemocráticos. Agora, assim, você que defende esse movimento de intervenção militar, você não vai poder ter esse debate aqui não, porque a censura vai voltar, Zezinho. O seu canal não vai mais poder ser livre. O seu canal de televisão aqui não vai poder mais ter esse debate livre. Não vai. Pense nisso. Quem está defendendo censura e Meu quem é bolsonarista irmão, aqui? Você sabe o que Você, ginástica eu não vou lhe mental. dar uma carteirinha, não. Eu vou lhe dar um cartaz para você andar com ele agarrado. Rapaz, Herbert. Vamos fazer outdoor. Olha aí, ó. Pra você. Captei vossa mensagem impenetrável, Aí. guru. O povo diz-me Rapaz, é também. porque eu tô no ao vivo. Se não senão vê eu o motivo, por que o eu ia povo lhe não explicar poderia? bem direitinho o que é penetrável e impenetrável. Muito bem. Terminou, Herbert. Então tá bom. Moisés pediu 1 minuto. Vai lá, Moisés, o seu à parte Tá. de 1 minuto. Vamos lá. A gente perguntou aqui sobre Acabou o de Twitter. consultar o celular lá um monte de tempo ali, ó. Esse tempo que passou, ele ficou todo no celular. Ó, o outro bravateiro também. ó. Bravateiro? Não deixa a gente falar. Ei, né? Juninho, da próxima vez filma, por favor. Vou mostrar pro Diretor, telespectador. corta o microfone do Arnaldo aqui, porque senão ele não vai. Ele é um papagaio. Então vamos lá. A gente perguntou, pessoal, qual foi o crime ou qual foi o ato antidemocrático que o vice-presidente, candidato a vice-presidente da Soraya, que a Soraya também defendia o imposto único e ninguém reclamou. Quando ela foi candidata, essa foi a bandeira, a campanha dela toda do imposto único. E eles estavam reclamando dele aqui, que ele defende o imposto único. O União Brasil pagava 45 mil para ele a título de ser consultor do partido na questão econômica. Então é sinal que ele é um ótimo consultor econômico, senão não ia pagar 45 mil para ele.
Mas vamos lá. Eu estou falando aqui... Dinheiro do fundão, tá? Tá, mas estão pagando. Então ele é um Mas e técnico. aí? Mas então ele é um técnico. Ele não é uma pessoa reprovável. Porque como nesse vocês- estúdio aqui você foi contra Pois é. fundão, você Vocês foi contra fizeram- fundo partidário. Você fez Moisés. um panorama dele como se ele fosse um atrasado, um retrógrado. Ele? Você Completamente. começou lá atrás e quis fazer entender, porque ele foi Ele lá não se na década de atualizou, 70, Moisés. lá na década de 70, filiado a um partido, que ele fosse militante de Bolsonaro. Ao contrário, ele foi contra, ele esteve do outro lado. Ele estava apoiando uma outra candidata a presidente, tinha nada a ver com Bolsonaro. Moisés, ele defendeu o que a Mas Fifi vamos lá. Domingues defendeu Ele- e tiveram 1% de Herbert, voto. deixa eu nas te falar uma urnas. coisa, Herbert. A pessoa, se ela tiver filiada a um partido ou foi filiada, ela não perde a característica de ser humano e de ter opinião. O que ele disse? Ora, se as pessoas estão reclamando da urna, que o TSE venha a público, aquilo que o Zezinho falou. TSE venha... Você que está em casa nos acompanhando, você acha que ele falou alguma coisa demais quando ele pediu que o TSE viesse através de um diretor, de um técnico, e explicasse e dissesse, olha, esses votos aqui não foram computados porque não teve voto para esse candidato. Mas que o TSE viesse e se explicasse. Por quê? Tem gente, por exemplo, hoje eu vi um vídeo de um camarada lá nos Estados Unidos, ele votou em determinada cidade e o voto dele não foi computado. Então, o que tinha que fazer? Pegar uma equipe, pegar esses vídeos, depois de provado, Zezinho, dizer, olha, você está atrapalhando o Estado Democrático, porque você está dizendo que o seu voto não foi... Aí tudo bem. Mas ele não falou nada, ele não replicou nada. Mediador, isso vai até que Ele hora esse apenas debate? pediu... Tem os outros vídeos? Ele apenas pediu que o TSE viesse a público e esclarecesse e tirasse a dúvida da população para que isso não ficasse pior. Agora, por causa disso, por esse pedido que ele fez por Alexandre de Moraes, foi o suficiente para o Alexandre de Moraes dar uma canetada e mandar a Polícia Federal na casa dele. Muito bem, Arnaldo, os 30 segundos que você pediu. Não vai nem precisar disso. Moisés está tão desinformado que a União Brasil acabou de encerrar o contrato com o Marco Sintra hoje. Eu não falei que estava com contrato ainda, eu falei que pagava 45 mil para ele. Pagava, né? Eu não disse que o contrato está vigente. Mas foi encerrado ou não foi hoje? Foi encerrado. Hoje, mas isso né? aí é assim, e aí? Não, não é assim. Eu não falei que o contrato está vigente. Então, peraí, a União Brasil está censurando. Eu falei que também o cara? pagava. Não, a União Brasil está censurando. União o cara Brasil tem também. presidente, o presidente faz o que ele quer, Buiu. É? É. Mas por que você não falou para a população? Pra que eu ia falar isso? Ah, porque... Ora, Meias verdades. né, Meia Moisés? verdade de quê? Meias De quem verdades. perguntou isso? Sim, eu estou para encerrado por aqui.